Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm o texto sagrado, ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Como tenho dito centenas e centenas de vezes, é muito importante que você acompanhe na sua Bíblia aquilo que é ministrado, a fim de que a sua fé não esteja pautada em palavra de pastor, de missionário, de diácono, de quem quer que seja, mas na palavra de Deus. Que a sua fé esteja fincada na palavra de Deus. Amém? Nós vamos fazer o último exame dessa unidade, Marcos, capítulo 10. Nós estamos avaliando do versículo 23 ao versículo 31. Evangelho de João Marcos, capítulo 10, a partir do 23º versículo. Eu leio na ARA, você acompanha na sua tradução comigo. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Nós já vimos que esse colchete não existe, que está na ARA. Se você tem a NAA, não tem o colchete. Se você tem a NVI, também não tem o colchete, é direto. Quão difícil é para todos entrar no reino de Deus. 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Replicou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos serão últimos, e os últimos primeiros. Pai, fala com teu povo, Pai. Teus filhos e filhas não vieram aqui me ouvir, querem ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai querido, que nada em mim atrapalhe a tua comunicação com teu povo. Dá-nos ouvidos atentos, tira das nossas mentes toda distração que o inimigo deseja colocar, para que nós não recebamos a tua palavra, não a entendamos e saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós pedimos em nome e pelo amor de Jesus. E o povo concordando diz: amém. Essa é a 69ª exposição, é o terceiro exame da mesma unidade, e nós vamos encerrar essa unidade, se Deus assim nos der graça. Na primeira e na segunda parte desta sessão, que vai do versículo 23 ao 31, Jesus adverte os seus discípulos a respeito do perigo das riquezas. A advertência que motivou Jesus a fazer teve a ver com a idolatria do jovem rico. Quando nós estudamos a respeito deste jovem, que é a sessão imediatamente antes da sessão que nós lemos, a vida do jovem, desse pastor, vai dos versículos 17 ao 22. Quando nós estudamos essa sessão, nós vimos que Jesus fez uma proposta cirúrgica total a ele: vende tudo o que tens. Todavia, Jesus fez uma proposta parcial a Zaqueu: metade dos bens é suficiente. Vimos isso? Chama a nossa atenção o fato de que o pastor, o jovem rico, era um idólatra maior do que o puritano.
o jovem pastor era um idólatra maior do que o pecador vil publicano. A pobreza moral do publicano Zaqueu fez com que Mamon fosse menos poderoso na vida dele do que na vida do pastor. Veja bem esse detalhe importante que talvez você nunca tenha notado. O pastor, além de ser muito rico financeiramente, tal qual o Zaqueu, ele era riquíssimo moralmente. Zaqueu não era rico moralmente, diferente do pastor. A sua riqueza moral, a riqueza daquele jovem, algo maravilhoso em si mesmo, acabou por ser um aliado a Mamon. Que tragédia! Diante da proposta radical de Cristo ao jovem rico, nós lemos: retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 22. Deixa o texto aberto no teu colo, e aí você pode ir acompanhando comigo. Por causa da tristeza do rapaz, Jesus choca os seus discípulos ao afirmar que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus. Analisamos já a razão da perplexidade dos discípulos sob dois aspectos. Isso nós vimos domingo passado. Em primeiro lugar, na antiga aliança, a riqueza material era a prova da bênção de Deus na vida do crente. Quanto mais dinheiro o crente tinha, mais abençoado por Deus o crente era. Sim, nós vimos que na antiga aliança todas as riquezas físicas de um homem, saúde, prosperidade financeira, ter muitos filhos, era uma evidência clara da bênção do Senhor na vida deste crente. Todavia, Jesus veio a este mundo para estabelecer uma nova aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue. E nesta nova aliança, Deus pode ou não dar bênçãos físicas, muitas vezes dá, mas essas bênçãos físicas não são evidências inequívocas da bênção do Senhor na vida do crente. Quais são? Nós vimos aqui que a bênção inequívoca da presença do Senhor do crente da nova aliança, presta atenção, é participação na natureza divina, 2 Pedro 1,4. Essa participação gera uma vitória cada vez maior sobre a carne, Mateus 1,21, produzindo santidade, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14,17. Então, como é que eu posso me avaliar, repetindo o que nós já vimos aqui domingo passado? Como que eu posso me avaliar enquanto crente da nova aliança, se eu de fato sou abençoado? Como que eu posso me aferir? É muito simples. Eu estou avançando contra o pecado? Eu estou crescendo? Eu estou ganhando espaço? Eu vejo mudanças na minha vida? Eu vejo mês após mês, ano após ano, eu vejo avanços claros na minha vida? Se eu vejo, essa é a evidência inequívoca de que a mão de Deus, a bênção de Deus está sobre mim. Essa é a bênção. E nós avaliamos vários tipos de vitória sobre o pecado. Vários pecados listamos aqui para mostrar a maneira como Deus nos abençoa na nova aliança. Na contramão da antiga aliança, Jesus afirma que as riquezas são, na verdade, uma barreira para a salvação dos discípulos. Em segundo lugar, além da questão da antiga aliança, a cultura em que os discípulos viviam estava encharcada de ensinos rabínicos que apregoavam ser possível comprar a Deus. Quanto maior a oferta dada ao Senhor, maior o cacife do ofertante junto a Deus. Por exemplo, generosas ofertas ao templo angariavam maior favor de Deus versus pequenas ofertas. Algo parecido na lei da semeadura e da colheita tão comum da prosperidade dos nossos dias.
Nessa falsa teologia, o que vale, na teologia dos pregadores da prosperidade, o que vale não é a intenção de um coração grato, mas sim o quid pro quo, toma lá da cá. Uns cultos neopentecostais, que as pessoas vêm à frente com dinheiro na mão, sacudindo. É brincadeira. Eu vi o cara sacudindo uma nota de 100, por exemplo. Ele compra o Senhor. Olha aí a minha oferta que eu estou te dando. Adicionalmente, Deus poderia ser aplacado com dinheiro, algo parecido às indulgências medievais. Neste caso, a caridade apagava o pecado do caridoso. Eu não mostrei isso, mas isso é facilmente provável na literatura apócrifa. Por exemplo, o apócrifo Ben Sira, capítulo 3, verso 30, diz: a água apaga o fogo e a caridade traz o perdão de pecados. Um outro exemplo, Tobias 12, 9. Ouça: quem dá esmolas fica livre da morte, e todos os seus pecados são perdoados. Os que dão esmola terão uma vida abençoada. Claramente, a mentalidade de que de alguma maneira o meu dinheiro aplaca Deus. Que tragédia terrível. Jesus choca os discípulos afirmando que as riquezas são na verdade uma barreira para a salvação. Daí lermos em Marcos 10, 24a. Acompanha. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Para completar a perplexidade dos discípulos, Cristo afirma que não apenas os ricos, mas todos, ricos e pobres, enfrentam um colossal desafio para serem salvos. 24b, acompanha comigo, 24b. Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. Depois dessa afirmação geral, Jesus retoma a questão da riqueza com uma hipérbole no versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não há dificuldade nenhuma aqui em se entender o exagero de Jesus. Eu fui perguntado por um irmão que eu desse maiores detalhes sobre essa hipérbole. Não há nenhuma dificuldade. Jesus usava constantemente hipérboles, exageros, né? Corta a mão, Mateus 5,30. Odeia pai, mãe, esposa e filho, Lucas 14, 26. Dá outra face para ser batida, Mateus 5,39. E esse exagero aqui que Jesus usa é um prato cheio para os ateístas. Mostarda, a menor de todas as sementes, Mateus 13, 22. Aí, olha aí como Jesus estava errado. Já foi provado cientificamente que a menor da semente não é a mostarda. Jesus não está querendo fazer um ponto científico. Isso é uma hipérbole muito comum nos ensinos do Senhor Jesus. Arrancar o olho direito, uma outra hipérbole. Nada disso é para ser tomado literalmente. E como que eu poderia parafrasear Marcos 10, 24b e 25? Quão difícil é entrar no reino de Deus, é mais fácil passar o camelo. Como que eu poderia dar uma outra versão do que Jesus tem? Ouça, é difícil qualquer pessoa ser salva, porém é impossível ser salva se ela for rica. É isso que Jesus está dizendo. É uma hipérbole, é um exagero que Jesus usa muito em seus sermões. Como foi que este novo ensino sobre riquezas impactou os ouvintes de Cristo? Olha comigo no versículo 26, o impacto. Os discípulos ficaram perplexos. A Ara diz: sobremodo maravilhados, como diz a tua tradução, e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo?
Ou seja, quem pode herdar a vida eterna? Justamente o que o rico disse e que suscitou toda essa conversa, 10:17, Marcos 10:17. Obviamente, queridos, os discípulos não estavam entendendo o fato que as riquezas eram, na realidade, uma barreira para a salvação. Eles continuavam achando que o rico tinha maior possibilidade de salvação, pois as riquezas seriam um sinal do favor de Deus na vida dele, conforme eles tinham aprendido na antiga aliança. No final das contas, Jesus simplesmente responde à inquietação deles no versículo 27, acompanha comigo. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essas palavras imediatamente me fizeram lembrar das palavras do Senhor a alguém. Alguém veio à tua mente diante dessas palavras? Tudo para Deus é possível. Isso lembra as palavras do Senhor a Abraão. Existe alguma coisa difícil para Deus? Gênesis 18:14. Abraão com 100 anos e Sara com 90 fazia disso uma gravidez impossível. O texto é muito claro que Sara não mais menstruava, como nós lemos na Ara, já lhe havia cessado o costume das mulheres, Gênesis 18:11b. Por isso Sara riu. Como assim? Como que eu vou ter um filho? O verso 14 é belíssimo, diante do sorriso de Sara. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Isso não toca no teu coração? Isso não mexe contigo? Acaso para o Senhor existe algo muito difícil? Essa pergunta que os 3 homens representando Deus fizeram a Abraão, com Sara rindo, tem sido um grande encorajamento na minha vida. O 2º capítulo da minha tese de doutorado acabou por se tornar o calcanhar de Aquiles de todo o projeto. Eu fiquei literalmente sem saber o que fazer para remendar, me senti num beco sem saída e passei alguns dias um tanto perplexo, pensando como que eu podia, de que maneira eu poderia resolver aquela situação. Conversei com meu orientador. Olha só. Os examinadores da banca vão dizer o que quer que seja necessário você ouvir. Ou seja, ele me deixou pendurado. E eu passei um tempo em angústia, sozinho ali na Escócia. E eu me lembro claramente, nesses dias de perplexidade, em um beco sem saída, no final de tarde, eu estava caminhando no estacionamento da universidade. Eu parei. Dizem os grandes mestres da mente que eventos com fortes emoções ficam gravados nas nossas mentes. Eu me lembro bem, o sol estava se pondo, e eu parei no meio do estacionamento, e eu disse: eu tenho que crer que o Deus que me tirou do buraco em outras situações vai me ajudar outra vez, embora eu não saiba como. Eu tenho que acreditar agora, eu tenho que crer nisso, que o Deus do impossível vai me tirar desse fosso. Você que me ouve, há algo impossível na tua vida? Existe alguma coisa muito difícil na tua vida? Olha para o Deus do impossível, pois se você é crente, Ele já fez algo impossível na tua vida. Quando, pastor Raik, Ele fez? Como Ele fez algo impossível na minha vida? Querido, a tua salvação operada por Deus não foi simplesmente porque você levantou a mão e aceitou a Cristo. Não é o que a Bíblia diz. Não é isso que Cristo ensina. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Muito claro. Eu vou ler de novo. Ninguém, nenhuma pessoa no universo pode responder a um chamado se o Pai não o atrair.
Então, quando você aceitou a Cristo, em algum momento, pequena, grande, você levantou a mão, veio à frente, ou no seu quarto, Deus estava te atraindo. Isso é muito claro. Repetidas vezes, Jesus deixa claro esse milagre. Por exemplo, se você quer ler a mesma informação em João 6,65b. João 6,65b. Você pode ler a mesma coisa. Ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado por meu Pai. Isso é um milagre. Quando você respondeu ao chamado do Evangelho, você havia sido atraído por Deus para Ele mesmo. Jesus ensina isso muitas vezes. Vou dar um outro exemplo. Todo aquele, João 6,37a, João 6,37a, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Se você foi regenerado, você é um presente do Pai para o Filho. Isso é sobrenatural, isso é impossível, isso é um milagre. Pastor Isaías Cristal pregou quarta-feira passada agora, um título muito parecido com o que eu estou tentando dizer. O maior milagre de todos os milagres, a salvação. A vida eterna, a salvação, é um presente imediato no tempo e no espaço, presente este que nós começamos a usufruir aqui e agora, e mais plenamente após a morte. Quem crê no Filho tem, verbo presente, verbo no presente do indicativo. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Essa vida embrionária, essa vida eterna, será escancarada na ressurreição dos mortos, que Jesus chama de era futura. No verso 30, verso 30 abaixo, Jesus fala sobre perseguição e a vida eterna no porvir. Hoje, os benefícios desta vida eterna são benefícios, digamos assim, muito embrionários, muito pequenos. Mas na era futura, nós teremos um corpo perfeito, nós viveremos sem pecado, nós não poderemos morrer. Pensa nisso. Será impossível para nós morrer. Nós vamos usufruir completa comunhão com Deus. A salvação é uma impossibilidade humana, um milagre do começo ao fim. Veja, até mesmo a nossa fé, livre a gente de apreensão da salvação, é um presente de Deus para nós. Quando nós respondemos aos apelos com a nossa fé, esta fé é um presente de Deus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto, a fé, não vem de vós, é dom, é presente de Deus. É um milagre do começo ao fim. É a obra do Senhor. Os discípulos então ficaram atônitos, diz o nosso texto, retornando para a passagem em análise. Quem pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A nossa salvação é um milagre divino, uma impossibilidade humana. Se você nasceu de novo, você é um milagre ambulante. Nosso texto conclui com a inquietação dos discípulos e a surpreendente resposta de Jesus. 28, acompanha comigo. 28. Então Pedro começou a dizer a Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? O jovem rico não quis deixar as suas propriedades para te seguir, mas nós abandonamos todos os nossos bens para te acompanhar. O que teremos no futuro? É o que ele está dizendo aqui. Qual é a recompensa que receberemos? O texto paralelo de Mateus 19, 27, você não precisa se voltar para lá, deixa muito claro. Nós, diz Pedro, deixamos tudo para seguir-te. Ouça, o
que será de nós? Muito claro. E aí? Note bem, os discípulos esperavam recompensas físicas, esperavam destaque, posição e fama, como fica muito claro no fluxo do texto. Tu lestes até o 31, olha aí o 37 em diante, mesmo capítulo. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que é que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Muito claro, eles queriam posição. Na glória, não é na glória celeste, é no estabelecimento do reino aqui na terra. Nós queremos posto, nós queremos destaque, queremos posição. A questão das benesses físicas fica com eles até mesmo, pasme, depois da ressurreição. É difícil crer nisso, mas até mesmo depois que o Cristo foi ressuscitado, os discípulos continuam imaginando as bênçãos de Deus como algo físico, algo temporal. Atos 1, 3 a 6. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu a eles por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Aqui Lucas está narrando os dias que Jesus esteve com os seus discípulos depois de ressuscitado. Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: ouça agora, Senhor, é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? É agora que tu vais nos livrar dos romanos? É agora que Israel será a nação mais importante do mundo? É agora que os judeus vão reinar sobre todos e sobre tudo? Vocês já sabem a resposta de Jesus: não compete a vocês datas e dias. Queridos, diante de tanta carnalidade, diante de tanto materialismo, nós podemos ficar um tanto impacientes com os discípulos do Senhor Jesus, mas o Evangelho, note, estava longe de ser completado. A igreja de Cristo não estava estabelecida. A ressurreição do Senhor Jesus, nessa interação que nós lemos, e neste aparente desejo por coisas físicas, aqui em Marcos 10, Cristo não havia ressuscitado, o Pentecostes estava ainda por vir, a coleta de informações que produziriam os evangelhos, as grandes revelações das epístolas de Pedro, Tiago, Paulo, Judas e o Apocalipse estava longe de acontecer. O entendimento dos apóstolos era ínfimo se comparado ao entendimento após o início da era da igreja cristã, inaugurado pela vinda do Espírito Santo. Some-se ao Pentecostes o fechamento do cânon bíblico e também as definições importantes que se seguiram: a deidade de Cristo em Nicéia 325, a natureza do Espírito Santo, o status do Espírito Santo em igualdade, Constantinopla 381, e a natureza da pessoa de Cristo, Calcedônia 451. A clareza do Evangelho que nós passamos a ter após todas essas revelações e reflexões da igreja é incomparavelmente maior do que os discípulos tinham quando eles perguntaram, aspas, nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Quando o apóstolo Pedro fala,
em favor dos outros discípulos, todos eles tinham ainda muito pouca clareza sobre a missão e o alcance da mensagem de Cristo. Havia muita confusão neste período de transição entre a antiga e a nova aliança. Eu acho que vale muito a pena repetir. Essa transição que se inicia com João Batista, é inaugurada no Pentecoste, recebe uma tremenda carga de novas revelações pelos escritos do Novo Testamento, principalmente pelas epístolas, e todo esse pacote é submetido a intensos debates nos 4 primeiros séculos, pelo influxo maciço de gentios, de não-judeus na igreja. Todo esse pacote, esse pacotaço gigantesco, então, tenta-se digerir isso aí, e aí então fica muito mais claro, o evangelho como um todo fica muito mais nítido para a igreja do que era para os discípulos. Nós não temos condições de avaliar a situação de obscuridade dos apóstolos, se não levarmos em conta a situação transicional em que eles se encontravam. Se nós avaliarmos a eles com a visão espiritual que temos hoje, fica muito difícil entender o materialismo da pergunta: que será de nós? Nós deixamos tudo, e nós? Lemos a réplica de Jesus, 29:30a. Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filho e campos. Para aí, para a tua leitura aí. O que Jesus está dizendo, resumidamente, é: Deus não fica devendo nada a ninguém. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês deixaram? Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Qualquer crente que tenha deixado o seu lar e as pessoas mais queridas de seu coração, por causa de mim e por amor do evangelho, não deixará de receber inúmeros lares, inúmeras pessoas queridas espiritualmente, uma quantidade indizível de pessoas que saíram de suas casas para servir a Jesus, ou perderam a amizade de suas famílias por causa do evangelho, receberam acolhida em lares cristãos e um sem número de irmãos e irmãs, pais e filhos espirituais durante a sua vida. Eu sou um nada, mas eu mesmo, quando deixei meu lar aqui no Brasil, em 1993, experimentei inúmeras vezes a recepção em lares cristãos. Eu fui acolhido por novos pais espirituais mundo afora. Me lembro de um casal que me tratou como um filho entre 93 e 97, na primeira igreja de Birmingham, onde eu me congregava. Me lembro de inúmeros irmãos em Cristo que oraram por mim semanalmente em Aberdeen, na Escócia. Me lembro, enquanto refletia sobre nós ganharmos irmãos, pais, filhos, me lembro de um casal da minha idade que, quando eu estava com catapora, um tanto sofrendo naquela situação de enfermidade sozinho no apartamento, eles bateram na minha porta com um prato de sopa, uma vasilha de sopa. Aquilo tocou tanto no meu coração, aquilo foi tão precioso para mim. Um pequeno gato, um ato singelo, uma vasilha de sopa, mas tiveram pena, tiveram compaixão de mim. Eu recebi irmãos, irmãs, parentes. Lembro-me, e aqui eu poderia citar inúmeros exemplos. Quando eu estava em Göttingen, na Alemanha, os irmãos da igreja ficaram sabendo que eu andava a pé pela cidade. E o irmão disse: tu não queres uma bicicleta emprestada? Claro. E disse: olha, eu tenho duas, fica com essa aqui. E eu fiquei estudando naquela cidade. Eu andava de bicicleta, não mais andava a pé. Pai, irmão, filho,
parentes de todo tipo espirituais que o Senhor nos dá. E quantas pessoas, quantos partiram de suas casas para serem missionários, isso aqui muito mais grave, deixando assim seus lares e parentes com o objetivo de pregar o evangelho, e no campo missionário receberam inúmeros lares e parentes espirituais que por amor a Jesus os acolheram e ajudaram. Deus não fica devendo nada a ninguém. Porém, Jesus adiciona algo que nos deixa um pouco desconfortável. Olha a parte B do versículo 30. Os discípulos receberão também maus tratos por parte dos inimigos de Jesus e do Evangelho. Olha aí, irmãos, irmãs, filhos, campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O que chama atenção, o que chama a nossa atenção aqui é que perseguição é elencada em meio às bênçãos. Em meio às bênçãos de você ganhar parentes espirituais e a vida eterna, a perseguição é inserida. Cristo apresenta a perseguição como uma bênção, pois sofrer por causa do Evangelho é uma honra. 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Cristo encerra a sua resposta a seus discípulos da seguinte maneira, 31, olha comigo: muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que significa isso? Como entender o que Jesus está dizendo aqui? Muitos talvez que tenham deixado casa, irmão, mãe, pai, e aparentemente pareçam grandes na igreja, serão pequeninos no reino. Por que, você pergunta? Como assim, pastor Raik? Porque o que vai ser medido no reino é a motivação, é a intenção do coração. Muitos que deixam e se tornam missionários ou até pastores como eu, desejam ser admirados e respeitados. E aí então todo o valor da obra deles não vale nada. Não é que vai ser condenado, mas não vale nada, vai ser pequenino no reino de Deus. Por outro lado, um crente que parece ser último, que não tem muitos talentos, que não prega, não canta, não pode dar muitas ofertas, um irmão, uma viúva, quem sabe, pequenina, mas que é sincera em sua devoção, que trabalha em secreto, que se doa em oração pelos outros, que dá com a mão direita sem que a esquerda fique sabendo, que não tem qualquer destaque na igreja, estes aparecerão como primeiros e mais importantes no reino de Deus. No final das contas, o que será medida em nossas vidas é a motivação interior, a intenção dos nossos corações, pois Deus vê o interior, enquanto o homem vê o exterior. 1 Samuel 16:7. Essa lição que Jesus está querendo nos ensinar, que primeiros serão últimos e últimos serão primeiros, fica muito clara, e eu encerro em 1 Coríntios 4, 5b. 1 Coríntios 4, 5b. Diz assim o apóstolo Paulo: Ele, Deus, trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Que Deus purifique as minhas e as tuas motivações, para recebermos dele e não dos homens a nossa aprovação. Em nome de Jesus, amém.